Você já percebeu que, mesmo sem se expor, existem pessoas que te observam em silêncio? Já sentiu que sua evolução incomoda, mas nunca entendeu exatamente o porquê? E se eu te dissesse que cada passo seu está sendo analisado, não por acaso, mas porque sua autenticidade desperta algo poderoso nos outros, algo que muitos tentam ignorar? Hoje, você vai entender por que sua presença causa tanto impacto e por que algumas pessoas simplesmente não conseguem parar de te assistir. Mas antes de continuarmos, preciso que você faça 3 coisas muito importantes agora. Deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso garante que você continue recebendo conteúdos que vão abrir sua mente e te fortalecer ainda mais. Agora, quero que você comente: "Eu sou um escolhido". Esse comentário não é só uma frase, é um compromisso. Um compromisso de que, a partir de hoje, você não vai mais esconder sua luz para confortar quem tem medo de brilhar. Você pode não perceber, mas há olhos fixos em você o tempo todo. E não são apenas olhares casuais, são atenções silenciosas, persistentes, quase obsessivas. Pessoas que nunca interagem diretamente, que não curtem suas postagens, que nunca expressam apoio, mas que sabem de cada detalhe da sua jornada. Por quê? Porque sua evolução as incomoda e, ao mesmo tempo, as fascina. Você se tornou um enigma, um livro aberto que elas leem em segredo, tentando entender como alguém pode viver tão autenticamente sem precisar da aprovação de ninguém. O que muitos não percebem é que essa vigilância discreta vem de um lugar de conflito interno. Sua ousadia para ser você mesmo os força a encarar as partes de suas vidas que não ousam explorar. Cada passo, seu rumo ao sucesso, é um lembrete incômodo do que eles deixaram de fazer. Eles observam, não porque querem que você fale, mas porque sua coragem escancara a falta da deles. Em um mundo onde a conformidade é a regra, aqueles que quebram esse padrão se tornam uma referência impossível de ignorar. No fundo, cada um desses espectadores silenciosos carrega uma pergunta que nunca verbalizam: e se eu também pudesse? Mas em vez de agir, preferem assistir. Porque assistir é mais seguro do que arriscar. Porque observar alguém viver com liberdade é menos assustador do que enfrentar suas próprias amarras. Mas o que eles não percebem é que, ao continuar observando, estão cada vez mais próximos de uma inevitável conclusão. Ou seguem suas próprias verdades, ou passam a vida sendo meros espectadores de quem tem coragem de vivê-las. A evolução nunca acontece em silêncio. Mesmo que você não faça alarde, seu crescimento reverbera, se espalha e, inevitavelmente, chega aos ouvidos de quem não queria ouvir. Você mudou, se reinventou, subiu de nível, e isso mexe com as pessoas de uma forma que elas raramente admitem. Não é sobre você ter se tornado melhor do que elas, mas sobre você ter provado que é possível mudar, que as desculpas que elas repetem para si mesmas não são tão sólidas quanto pareciam. Quando alguém cresce, inevitavelmente se torna um espelho. E espelhos refletem não apenas o que é admirável, mas também o que é evitado. Seu progresso lembra aos outros das promessas não cumpridas, dos sonhos abandonados e das oportunidades desperdiçadas. Eles olham para você e sentem um incômodo profundo, porque sua caminhada expõe as inércias que eles justificam há anos. Muitos tentam minimizar sua trajetória, dizendo que você teve sorte, que foi fácil para você, que sua realidade é diferente. Tudo isso para não precisarem encarar a verdade. Eles também poderiam ter feito, mas não fizeram. E assim, seu crescimento segue sendo observado. Alguns torcem por você, inspirados por sua coragem. Outros torcem contra, na esperança de que uma falha sua valide as suas próprias limitações. Mas no fim das contas, isso pouco importa, porque sua jornada não é sobre eles. É sobre você, sobre o que você decidiu ser e sobre o impacto que, querendo ou não, sua evolução causa no mundo ao seu redor.
Ser autêntico não é apenas uma escolha, é um desafio que expõe, sem esforço algum, a falta de autenticidade dos outros. Quando você se apresenta ao mundo sem filtros, sem máscaras e sem tentar se encaixar, algo muda no ambiente. Você vira um espelho e nem todo mundo está pronto para se olhar. Aqueles que já iniciaram sua jornada de autoconhecimento veem em você uma inspiração. Eles sentem um impulso, um desejo de também se libertarem do peso das expectativas alheias. Para essas pessoas, sua autenticidade é um farol, um lembrete de que é possível viver sem amarras. Mas há um outro grupo, um grupo bem maior, que reage de maneira diferente. Eles se sentem desconfortáveis, ameaçados, incomodados, porque a sua liberdade expõe a prisão em que vivem. Seu jeito de existir, sem medo do julgamento, torna evidente o quanto eles próprios se limitam. E o mais curioso, esse incômodo nem sempre é consciente. Eles podem não entender porque sua presença os irrita, porque sentem a necessidade de criticar suas escolhas, ou porque não conseguem simplesmente ignorá-lo. Mas a verdade é simples. Você os faz pensar em coisas que eles evitam há anos. E isso, para muitas pessoas, é insuportável. A maioria das pessoas não vive, apenas existe. Elas acordam, trabalham, repetem rotinas, seguem padrões e nunca questionam se realmente escolheram esse caminho ou se apenas aceitaram o que lhes foi imposto. Elas se agarram a essa zona de conforto porque o desconhecido assusta. Mas então você aparece. Você que ousa viver de forma diferente. Você que quebra padrões sem pedir permissão. Você que não se contenta com uma vida sem propósito. E é aí que o problema começa. Sua presença perturba aqueles que se acostumaram com o previsível. Você os obriga a questionar suas próprias escolhas, e nem todos querem esse tipo de reflexão. Porque admitir que há uma alternativa significa reconhecer que talvez tenham desperdiçado tempo, que talvez tenham aceitado menos do que merecem. Esse tipo de verdade é difícil de engolir. Por isso, muitos tentam minimizar suas conquistas, chamando-as de sorte ou exceção. Outros podem até criticá-lo, tentando desqualificar seu caminho para justificar o deles. Mas a verdade é que, no fundo, eles sabem. O problema não é você estar diferente, é eles estarem iguais há anos. Desde cedo, somos ensinados a seguir um roteiro, comportar-se de determinada maneira, estudar algo seguro, trabalhar com estabilidade, formar família, não questionar muito. Essas regras invisíveis moldam gerações inteiras, prendendo-as em padrões que não foram escolhidos, mas aceitos. Mas então surge alguém como você, alguém que simplesmente recusa esse script e decide criar o seu próprio. E isso, inevitavelmente, causa estranhamento. Quem segue o manual da sociedade se sente desconfortável ao ver alguém que não precisa dele para ser feliz. Sua autenticidade faz com que percebam que essas regras, na verdade, não passam de convenções que podem e devem ser questionadas. Mas admitir isso significa abrir mão da segurança da conformidade, e nem todos estão prontos para isso. Por isso, muitos resistem, tentam desacreditá-lo, colocá-lo de volta na caixa, convencê-lo de que seu caminho é arriscado. Mas tudo isso tem uma única raiz: medo. Medo de que, se você estiver certo, então eles passaram a vida inteira seguindo regras que nunca precisaram existir. A inveja raramente se manifesta de forma óbvia. Quem sente não costuma admitir, e quem sofre o impacto muitas vezes demora para perceber. Em um mundo onde as pessoas se preocupam em manter as aparências, a inveja se camufla atrás da indiferença. De repente, aqueles que costumavam interagir começam a agir como se sua evolução não existisse. Você conquista algo grandioso? Silêncio. Você alcança um novo patamar? Nenhum reconhecimento. Mas não se engane.
A ausência de aplausos não significa falta de audiência. Pelo contrário, muitas vezes são os que fingem não ver que estão te observando com mais atenção. O silêncio deles não é um acaso. Ele é estratégico, um reflexo da dificuldade de lidar com o seu crescimento. Admitir que você evoluiu significa reconhecer que permanecer no mesmo lugar foi uma escolha deles. Eles gostariam de aplaudi-lo, mas isso exigiria uma humildade que poucos possuem. A humildade de encarar suas próprias limitações e admitir que poderiam ter ido além. Em vez de demonstrar abertamente a frustração, optam pelo desprezo silencioso, acreditando que se ignorarem seu sucesso, talvez ele não pareça tão real. Mas no fundo, sabem a verdade. Cada passo seu é um lembrete incômodo do que eles mesmos não tiveram coragem de fazer. E o mais curioso, essa indiferença forçada consome mais energia do que simplesmente reconhecer a sua vitória. Evitá-lo, fingir que não viu, ignorar sua presença exige um esforço mental constante. Porque sua autenticidade, seu brilho e sua evolução falam mais alto do que qualquer tentativa de negação. No fim, a inveja disfarçada não é sobre você. É sobre a luta interna de quem ainda não encontrou coragem para ser tão livre quanto você. As pessoas dizem que querem liberdade, mas poucas estão realmente preparadas para ela. A liberdade vem com responsabilidades, com riscos e, principalmente, com o abandono das certezas reconfortantes que mantêm a maioria das pessoas estagnadas. Por isso, quando alguém se torna verdadeiramente livre, quando vive sem medo da opinião alheia, sem a necessidade de seguir roteiros pré-definidos, isso causa um impacto profundo em quem ainda está preso ao medo do desconhecido. Sua liberdade não é apenas admirável, ela é desafiadora. Ela força as pessoas a questionarem suas próprias gaiolas. Aqueles que sempre acreditaram que a vida precisa seguir um padrão se sentem desestabilizados ao verem alguém prosperando fora dele. Afinal, se você está indo bem sem seguir as regras, isso significa que talvez essas regras nunca tenham sido necessárias. E essa constatação assusta. Porque para aceitá-la, seria preciso admitir que passaram anos vivendo sob limitações que poderiam ter sido rompidas. É mais fácil desacreditar o seu caminho do que encarar essa verdade dolorosa. Mas a verdade não pode ser apagada. Sua liberdade continuará sendo um espelho, continuará desafiando e incomodando. E por mais que tentem negar, sempre haverá aquela pergunta silenciosa ecoando na mente deles. Se ele conseguiu viver sem amarras, por que eu não consigo? O ser humano tem uma relação curiosa com o sucesso alheio. Quando vê alguém de fora, um desconhecido, alcançando grandes feitos, ele admira. Mas quando a pessoa bem-sucedida vem do mesmo meio, do mesmo bairro, da mesma escola ou círculo social, a admiração dá lugar a um incômodo silencioso, porque agora não há mais desculpas, não dá mais para dizer que não era possível, que as condições eram ruins, que ninguém consegue sair daqui. Você saiu, você venceu. Isso coloca todos diante da dura verdade de que talvez eles também pudessem ter feito o mesmo. Cada vitória sua é como um lembrete vivo dos sonhos que eles deixaram morrer. Enquanto você avançava, eles optaram por permanecer no mesmo lugar. E isso dói. Dói porque, no fundo, ninguém quer admitir que teve medo. Ninguém quer reconhecer que deixou passar oportunidades por pura hesitação. É mais confortável desmerecer a sua jornada, dizer que você teve sorte ou que as coisas foram mais fáceis para você, do que olhar para dentro e admitir que poderiam ter se esforçado mais. Mas o tempo não volta, e a única coisa que resta para quem ficou para trás é assistir.
Alguns verão sua trajetória como um incentivo para se reinventarem. Outros, consumidos pelo arrependimento, preferirão torcer contra, esperando que algum obstáculo faça você parar. Mas a verdade é que sua evolução não depende da aprovação deles. E no final, enquanto eles tentam lidar com a frustração de um passado perdido, você segue criando um futuro que eles nem ousam imaginar. Viver sem precisar da aprovação alheia é uma forma de poder, mas é um poder que poucos compreendem, porque fomos ensinados a buscar validação externa para tudo, para nosso trabalho, nossa aparência, nossas decisões. Desde pequenos, ouvimos que devemos agradar, que devemos buscar aceitação. Então, quando alguém aparece e simplesmente não precisa disso, a reação imediata é confusão. Como assim você não se preocupa com o que os outros pensam? Como assim você toma decisões sem esperar a aprovação de ninguém? Essa independência emocional incomoda porque desafia um dos pilares mais profundos da sociedade, a necessidade de pertencimento. A maioria das pessoas aceita se limitar para ser aceita. Escolhem carreiras por pressão familiar. Vivem relacionamentos infelizes para manter as aparências. Seguem tendências para se encaixar. Mas você não. Você escolhe seus caminhos com base no que te faz sentido, não no que agrada aos outros. E isso os faz questionar se toda a validação que buscaram até hoje realmente valeu a pena. A verdade é que ser independente emocionalmente não significa estar sozinho. Significa estar completo. Quem depende de aprovação externa está sempre vulnerável, sempre refém da opinião alheia. Mas quem se basta não pode ser controlado. E talvez seja exatamente isso que mais assusta aqueles que não conseguem ser como você. Confiança genuína incomoda, porque ela não precisa ser anunciada, não precisa ser forçada, não precisa ser provada. Ela apenas existe e sua presença é sentida. Mas quando alguém que ainda vive em insegurança encontra alguém que transborda autoconfiança, o primeiro instinto é rejeição. O ego se sente ameaçado. A mente procura justificativas para desmerecer. E é assim que muitas vezes sua confiança é rotulada como arrogância. Mas há um detalhe: o incômodo deles não vem do seu excesso, mas da falta deles. No fundo, gostariam de ter essa força, essa certeza, essa segurança em si mesmos. Mas como não sabem como alcançar isso, tentam diminuir quem já tem. Seu jeito seguro de falar, sua postura, sua forma de se portar sem hesitação, tudo isso os lembra de que eles ainda não chegaram lá. Mas confiança não é algo que se compra ou se finge. Ela é construída. E o que poucos entendem é que você não nasceu assim. Você trabalhou para ser assim. E aqueles que não compreendem essa jornada continuarão confundindo sua força com arrogância, enquanto assistem de longe, tentando entender como alguém pode ser tão seguro de si. A maioria das pessoas vive com medo da rejeição. Medo de não serem aceitas, de não pertencerem, de ouvirem um não e se sentirem diminuídas. Esse medo paralisa, impede decisões ousadas e mantém muitos presos em ciclos de conformidade, aceitando menos do que merecem, para não correr o risco de serem excluídos. Mas você é diferente. Você enxerga a rejeição não como um ataque pessoal, mas como um filtro natural. Um mecanismo que separa os que realmente pertencem ao seu caminho daqueles que jamais deveriam estar nele. Você não se desespera quando alguém se afasta, quando uma porta se fecha ou quando um grupo não o acolhe. Pelo contrário, você entende que tudo isso é parte do processo, que cada não elimina distrações e que cada afastamento abre espaço para conexões mais alinhadas com quem você realmente é. E é exatamente essa mentalidade que as pessoas ao seu redor não compreendem. Para elas, ser rejeitado significa falhar. Significa não ser bom o suficiente, não ser aceito, não ser validado. Mas para você, significa apenas que aquilo não era para você.
Sua paz diante da rejeição faz com que aqueles que ainda vivem aprisionados pelo medo se sintam desconfortáveis. Eles tentam entender como alguém pode caminhar sem a necessidade desesperada de ser aceito, como pode continuar avançando sem buscar aprovação a cada passo. E, no fundo, se perguntam se poderiam fazer o mesmo. O que eles não percebem é que o verdadeiro peso não está na rejeição em si, mas na energia que desperdiçam tentando evitá-la. O medo de não ser aceito faz com que aceitem migalhas, faz com que permaneçam em lugares onde não são valorizados, faz com que moldem suas personalidades para agradar. Você, por outro lado, se recusa a viver assim. Você sabe que seu valor não depende da aceitação alheia e que aqueles que não conseguem enxergar sua essência simplesmente não fazem parte da sua história. E isso, para eles, é uma realidade difícil de processar. O sucesso alheio pode ser inspirador quando está distante. Mas quando acontece perto demais, quando surge em alguém que veio do mesmo lugar, que teve as mesmas oportunidades e enfrentou os mesmos desafios, ele deixa de ser apenas inspirador e passa a ser um lembrete desconfortável. O seu crescimento, suas vitórias, sua ascensão, tudo isso se torna um espelho gigante, refletindo as escolhas que outros fizeram e que agora não podem mais ignorar. Eles veem onde você chegou e são obrigados a se perguntar: e se eu tivesse tentado mais? Para muitos, essa é uma pergunta dolorosa, porque admitir que poderiam ter ido além significa aceitar que, em algum momento, optaram pelo caminho mais fácil, que deixaram passar oportunidades por medo, que se conformaram com o que era confortável em vez de desafiar seus próprios limites. E ninguém gosta de encarar a própria mediocridade. É por isso que, muitas vezes, o sucesso não gera apenas admiração, ele gera ressentimento. Não porque desejam que você fale, mas porque sua vitória os obriga a questionar se fracassaram consigo mesmos. E o mais irônico, esse incômodo que sentem poderia ser o gatilho para a mudança. Poderiam usar seu sucesso como inspiração, como prova de que também podem conquistar mais. Mas isso exigiria humildade, exigiria coragem para sair da inércia. Então, em vez de agir, muitos preferem apenas observar, torcem para que você erre, para que tropece, porque isso validaria as escolhas que fizeram. Mas você não tropeça, você continua avançando, crescendo, conquistando, e cada nova vitória sua se torna um novo lembrete do que eles poderiam ter sido, se tivessem tido a sua coragem. Há uma dualidade silenciosa que acompanha aqueles que decidem viver sem amarras. Por um lado, você é admirado. As pessoas olham para você e veem alguém que se libertou das expectativas, que trilhou um caminho próprio e que não se deixou prender pelas limitações impostas pelo mundo. Elas sentem essa admiração porque, no fundo, desejam o mesmo para si. Querem essa mesma confiança, essa mesma independência, essa mesma coragem, mas, ao mesmo tempo, essa mesma admiração gera um ressentimento sutil, um incômodo silencioso que elas não conseguem explicar. Porque, ao admirarem você, são forçadas a admitir que ainda não tiveram coragem de fazer o mesmo. Esse paradoxo é o que faz com que algumas pessoas estejam sempre próximas, mas nunca realmente felizes com suas conquistas. Elas querem estar por perto para absorver um pouco da sua energia, para tentar entender o que você tem de diferente. Mas, ao mesmo tempo, cada passo seu as lembra da distância entre onde estão e onde gostariam de estar. Isso cria um ciclo estranho. Elas torcem por você, mas não querem que você vá longe demais. Querem que você cresça, mas não rápido o suficiente para deixá-las para trás. E quando percebem que você não tem freios, que não vai parar para esperá-las, o ressentimento começa a pesar mais do que a admiração. Mas aqui está o detalhe. Esse não é o seu fardo para carregar. Você não pode diminuir seu brilho para confortar aqueles que se recusam a acender o próprio fogo.
Sua missão não é fazer com que eles se sintam bem consigo mesmos, mas sim continuar crescendo, independentemente de como isso os faz sentir. Algumas dessas pessoas um dia vão entender. Vão perceber que a admiração deveria ter sido um impulso, não uma âncora. E outras nunca chegarão a essa conclusão. Mas isso não muda nada para você, porque o caminho que escolheu seguir não depende do olhar de ninguém, apenas da sua própria visão sobre até onde pode chegar. Quando você brilha, duas coisas acontecem. Algumas pessoas se inspiram e usam sua luz como guia, enquanto outras fecham os olhos e fingem que ela não existe. Porque nem todo mundo está pronto para enxergar o que seu sucesso revela. Seu brilho, sua força, sua autenticidade. Tudo isso ilumina não apenas suas vitórias, mas também as sombras daqueles que vivem na escuridão da própria conformidade. Sua jornada se torna um lembrete constante de que há outro caminho, um caminho fora do óbvio, fora do previsível, e isso assusta aqueles que passaram a vida inteira acreditando que não tinham escolha. É por isso que algumas pessoas preferem desviar o olhar. Fingem que não veem seu crescimento, que não percebem sua evolução, que seu progresso não é tão grande assim. Porque admitir sua grandiosidade significaria reconhecer que elas também poderiam ter feito algo diferente. E a verdade é que nem todos estão prontos para essa realização. É mais fácil dizer que você teve vantagens, que as coisas se alinharam para você, do que encarar o fato de que poderiam ter tentado mais, mas não tentaram. Mas aqui está o detalhe. Seu brilho não é sobre eles. Você não brilha para ser aceito, para ser aplaudido ou para ser compreendido. Você brilha porque essa é a sua essência, porque esconder-se nunca foi uma opção. E no fim, mesmo aqueles que tentam ignorá-lo sabem a verdade, porque sua luz, uma vez vista, não pode ser esquecida. No silêncio da noite, quando as distrações desaparecem e a mente começa a revisitar escolhas e caminhos não percorridos, uma pergunta incômoda ecoa na cabeça daqueles que passaram a vida inteira assistindo aos outros viverem de verdade. E se eu também tivesse tido coragem? Esse é o pensamento que atormenta os que passaram anos justificando suas limitações, dizendo a si mesmos que não havia outra alternativa, que o destino já estava traçado. Mas então, eles olham para você, alguém que veio do mesmo lugar, enfrentou desafios semelhantes, teve medos parecidos, e percebem que não era uma questão de destino, e sim de decisão. Essa realização é devastadora para muitos, porque ela desmonta todas as desculpas, todas as justificativas, todas as mentiras que contaram para si mesmos para evitar a responsabilidade de mudar. Eles percebem que o problema nunca foi a falta de oportunidades, mas sim a falta de ousadia. E agora, diante do exemplo vivo de alguém que quebrou as correntes e seguiu em frente, eles se veem sem escapatória. Ou continuam assistindo de longe, se convencendo de que ainda não é tarde demais. Ou finalmente tomam coragem para agir. Mas a maioria não age. A maioria continuará no mesmo lugar, vivendo em um eterno e se, observando, admirando, invejando, mas sem jamais dar o primeiro passo. E essa, talvez, seja a maior diferença entre você e eles. Você escolheu viver. Eles escolheram assistir. E no fim, essa será a diferença entre aqueles que deixam uma marca no mundo e aqueles que apenas passam por ele.